CBN, Café com Política. Bruno Silva, um bom dia para você. Como vão as coisas por aí? Olá, muito bom dia, Carol, Guilherme, a todos os nossos queridos ouvintes. Tudo certinho por aí? Por aqui a gente está, durante esta manhã, aguardando o momento em que Lula fará o seu pronunciamento. São muitos anos sem falar a Assembleia da ONU, né? Pois é, né, Carol? Depois de tantos anos aí, né, novamente o presidente Lula volta para poder utilizar a tribuna ali e fazer a fala na Assembleia da ONU. Certamente alguns dos assuntos a gente já pode imaginar, né, Carol, que ele deve abordar ali. Dentre eles, a questão da responsabilidade climática, mas principalmente a ênfase que vem dando nesses organismos internacionais no que diz respeito ao combate à pobreza e ao combate à desigualdade como um todo, e a uma atenção muito grande que os países têm que ter com aqueles que estão em processo de desenvolvimento, tentando fincar essa bandeira em vários deles. Fez isso no G77, fez isso recentemente nos BRICS, comentou já em alguns encontros bilaterais. Vamos ver como é que ele vai se sair aí nesse discurso. O fato é que agora na abertura o secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres, não sei se eu falei corretamente sobre o nome dele, Bruno, ele abriu lá a sessão dos discursos, né? E ali ele já falou e já criticou a falta de coesão entre os membros da ONU, o que pode gerar alguns impasses. Existe uma expectativa de que esse discurso de Lula também possa representar mais consequências negativas do que positivas? Como é que você sente essa questão? Porque ele sempre surpreende em algum ponto do seu discurso. Sim, ele sempre surpreende, mas não vejo coisas negativas não, viu, Carol? Muito pelo contrário, eu acho que o presidente vem tentando dar esse tom de colocar os países em desenvolvimento dentro de uma lógica de proteção até dos países mais envolvidos para poder atingir níveis mais satisfatórios. Acredito que ele deva fazer uma fala um tanto quanto dura a respeito do papel que os países desenvolvidos têm que cumprir para auxiliar aqueles em desenvolvimento a atingir os seus desejos como nação, vamos dizer assim, e cobrar da ONU uma postura a respeito disso também, né, Carol? Então, acho que é um dos pontos aí principais que ele vai acabar dando ênfase no seu discurso. Uhum. Perfeito. Bom, existe ainda a expectativa, porque aí entra o presidente então brasileiro para fazer os discursos na sequência e depois o líder dos Estados Unidos, o Joe Biden. Bruno, a gente está falando aqui dessa repercussão internacional e nacional, que é o evento da Assembleia Geral da ONU, mas a gente também vem comentando que o prefeito aqui de Campinas está numa viagem internacional para a China, então interinamente o vice-prefeito Vanderlei de Almeida tomou posse, está fazendo então o trabalho da administração. Aí as expectativas são de acordos também, busca de investimentos, até a Prefeitura de Campinas, em um comunicado oficial, trouxe aqui que esse encontro e outros que vão acontecer. A ideia de Dário Saad é apresentar lei de incentivos no Consulado Geral do Brasil, lá em Cantão, que é o nome, acho que é Cantão o nome da cidade, e tentar ver se é possível, então, trazer recursos, trazer algum tipo de trabalho relacionado a investimento no setor de tecnologia e indústria. Como é que você vê esse movimento, essa movimentação do prefeito de Campinas? Eu acho que ele está defendendo, na verdade, né, Carol, primeiro, os interesses da própria cidade, no sentido de valorizar as parcerias com os chineses, né? E por outro lado, ele vem também tentando estreitar para ver a possibilidade de atrair novos investimentos para Campinas, posto que a cidade já tem uma relação muito amigável com os chineses. Se a gente voltar no tempo, se não me falha a memória, lá atrás, em 2019, já havia inclusive visitas nesse sentido para Campinas de empresas interessadas em investir, viu, Carol? Então acho que o Dário está fazendo essa agenda muito mais para tentar, de alguma forma, aproximar, ver a possibilidade de ampliação dos investimentos, tentando conversar diretamente com representantes de empresa, fazendo visitas, né, estreitando para poder trazer isso para Campinas de alguma forma ou criar condições, verificar quais são necessárias, né? Que medidas, né, são necessárias nesse sentido para poder atrair as empresas para a cidade, né? Na sua opinião, Bruno, esse tipo de visita na prática acaba gerando frutos, acaba gerando resultados? O fato de ele ir lá realmente, demonstrar essa disposição, pode realmente trazer um investimento do que uma forma mais incisiva do que se a tratativa fosse feita à distância? Eu acho que é importante, né, Guilherme? Tem certos protocolos, vamos dizer assim, que eles não podem deixar de existir. Acho que esse é um deles, é importante ir conversar,
falar, estar ali em contato. É importante sim, viu? Tá certo. Bom, a gente vai seguindo aqui com o nosso cafezinho. Amanhã tem outro e a gente vai comentando sobre tanto a visita à China do prefeito de Campinas, quanto esse discurso aí tão esperado. E toda a imprensa está só aguardando aí Lula entrar para fazer o discurso. Bruno. Combinadíssimo. Carol, Guilherme, os nossos queridos ouvintes, a gente vai seguindo, vai acompanhando e vamos atualizando também todos aqui. Combinado. Até mais, viu? Até, gente. Abração. Valeu. Abraço. CBN, a rádio que toca notícia. Olá, mudança. Olá, Autotec. Somos a Germânica GWM.